a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Aleluia. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé e somos de fé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Continua falando ao nosso coração, Pai. Nos ensina a viver para a glória do Teu santo nome. Nos usa, ó Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Agora vamos ao momento da palavra, e para isso eu gostaria de convidar o irmão Emerson Júnior, que vai estar nos trazendo a palavra de hoje à noite. Eu queria que os irmãos estendessem as mãos para cá, para que nós possamos orar pelo pregador da noite. Senhor Deus, que o Senhor venha usar o irmão Emerson Júnior como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Que os nossos corações eles sejam terrenos férteis para ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra ela venha entrar nos nossos corações como sementes. Que elas venham dar frutos, Pai. E que nós venhamos sair transformados pela Tua palavra, Senhor. É o que nós Te pedimos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida. É muito bom estarmos aqui mais uma vez no templo do Senhor para engrandecermos o seu nome, para cultuarmos ao Senhor, para nos alimentarmos com esse maná tão precioso que o Senhor nos mandou, nos presenteou
para o nosso fortalecimento espiritual, que é a palavra do Senhor. Abra comigo Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus a este lugar, sintam-se bem. Você é muito querido de estar aqui conosco para aprender do Senhor, para cultuarmos a esse Deus, para juntos também agradecermos pela sua bondade, a sua misericórdia, o seu zelo, o seu cuidado com as nossas vidas. Isaías 40, a partir do versículo 28, antes de fazermos essa leitura, queria apenas contar uma pequena história. Vamos fazer apenas uma ilustração introdutória sobre uma ave muito conhecida chamada águia, né? E se imaginarmos uma águia se preparando para o seu voo no alto de uma montanha, e ao se preparar para esse voo, ela se depara com um vento muito forte, que pode a derrubar. E muito se conhece sobre a vida da águia. E quando isso acontece, você sabe qual é a resposta, qual é a atitude dela? Ela abre as suas asas e ela mira na direção do vento. Se o vento está soprando contra ela, é para lá que ela vai mirar. E ela vai abrir as suas asas. E ela vai deixar que o vento sopre contra ela e a eleve, para que ela possa atingir alturas muito altas. E é exatamente esse tipo de atitude que a águia faz, que queremos aplicar para as nossas vidas também nos dias de hoje. Porque ao invés de a águia ser derrubada, se fosse uma ave menor, seria, com certeza, mas a águia usa a força do vento para planar. E sobre as asas do vento, ela consegue se elevar e subir a grandes alturas. Ela consegue utilizar toda aquela força contrária ao seu favor. E assim também, queridos, acontece nas nossas vidas. E o exemplo da águia, a Bíblia é recheada de exemplos. O exemplo da formiga, o exemplo de vários animais e insetos que trazem sabedoria para nós. E a águia não é diferente. E com o vento contrário, a gente pode imaginar na nossa vida que, com certeza, temos dificuldades, nós temos problemas. Se levantar a mão aqui, talvez, se você contar a sua história, talvez muitos vão ficar até chorando, né? Porque nós passamos por aflições, por lutas, por dificuldades, por provas, por grandes problemas. E esse vento que sopra contra a águia pode ser caracterizado como tudo isso. Só que a águia nos dá uma lição de usar exatamente a força desse vento para poder planar e subir a grandes alturas. Então, quando nos sentimos fracos, insuficientes nas nossas forças, o exemplo da águia é um exemplo para nos espelharmos, onde ela utiliza toda aquela força que poderia a derrubar para uma queda muito grande, ela utiliza exatamente essa força para subir, para se elevar, para planar a grandes alturas. Vamos para o nosso texto, Isaías 40. Eu vou ler aqui com vocês, para não ficar divergente da tradução. Diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, queridos? É um texto muito conhecido e talvez você diga: eu já conheço esse texto. Mas a pergunta que vem em seguida é: e você já aprendeu e já aplicou 100% desse texto na sua vida? Se não, você precisa ler ele de novo. E é isso que nós vamos fazer em cima exatamente desse texto. Entendermos o que o Senhor quer nos falar nessa noite. E eu queria que você abaixasse a tua cabeça, mais uma vez, e orasse ao Senhor e pedisse para que Ele ministrasse ao teu coração, que Ele falasse ao teu coração. E eu queria que você orasse, pedindo ao Senhor que te desse essa sensibilidade para ouvir a voz dEle, não a minha, mas a voz do Senhor, que quer tratar contigo nessa noite. Senhor, te louvamos, Pai, uma vez mais. Obrigado por estar aqui, Deus, nesse momento, para ouvir da Tua palavra. Senhor, trata os nossos corações, que o Senhor traga respostas, Senhor, às nossas perguntas, aos nossos questionamentos, aquilo, Senhor, que possivelmente está tentando nos matar, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos apertando, aquilo que está tirando o nosso fôlego, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha em nosso socorro, abençoe a Tua igreja, abençoe a todos que estão aqui nessa noite, Deus, e responda conforme a Tua vontade e o Teu querer. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto de Isaías 40, muito conhecido, um texto muito utilizado em reflexões, ele nos traz grandes ensinamentos, como nós trouxemos a ilustração da vida da águia. O texto também fala sobre isso, as músicas também falam sobre isso. Estávamos aqui de manhã lembrando de uma música que conhecemos num acampamento em Curimatá, e era do Ministério Teruá, e assim, uma música belíssima, de um texto muito reflexivo, e que nos traz grandes ensinamentos, e também fala sobre a águia, sobre vencer, sobre renovar as nossas forças, assim como as da águia. E as Escrituras, queridos, nesse texto de Isaías, esse texto é utilizado exatamente para nos encorajar. Mas encorajar quem? Aqueles que se sentem cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão desanimados, aqueles que não têm mais nenhuma força para lutar, aqueles que estão, como nós conhecemos a expressão, no fundo do poço. Lembra de José? E caiu no fundo do poço 2 vezes, jogado pelos irmãos e também jogado injustamente por um governo que acreditou na esposa de Potifar, e injustamente ele foi para o fundo do poço de novo. Então esse texto é para você, é para mim, que por vezes enfrentamos situações assim. Ninguém escapa de situações como estas que citamos. E Isaías nos encoraja para que nesse texto nós possamos enxergar que a força não vem de nós, e que nós, se lutarmos apenas com as nossas forças, nós não vamos conseguir sair do mesmo lugar. O texto de Isaías, queridos, ele nos apresenta uma grandeza maior do que a nossa, porque apresenta a grandeza de Deus e a disposição do Senhor em revigorar as forças daqueles que confiam nele, confiam no Senhor. O texto vai nos chamar a atenção. A partir do 28 ele vai dizer: você não sabe, você não ouviu quem é o Eterno, quem é o Senhor. Ele começa a questionar. É como se ele colocasse contra a parede a nossa fé, a nossa crença. Se somos incrédulos, ignorantes ou não, se acreditamos no Senhor,
E o texto já começa exatamente sobre isso. E ele fala sobre a grandeza de Deus, que ele não se cansa, que é o Deus da força. E é o Deus que dá força ao cansado, versículo 29. Ele que dá força ao cansado, ele que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O texto nos fala exatamente sobre isso. E aqui o primeiro ponto, queridos, é sobre a fonte inesgotável da nossa força, que é o Senhor, que deve ser o Senhor. Essa deve ser a fonte. O profeta, ele lembra-nos sobre a natureza de Deus. Nós não podemos esquecer quem é Deus. E quem é Deus, e o que Ele fez, e o que Ele faz por nós. E o texto vai nos dizer que Ele é um Criador, que Ele é eterno, que Ele é forte. Enquanto nós somos limitados, sujeitos ao esgotamento. É uma realidade nos dias de hoje. O esgotamento. Muitos de nós estão correndo para todos os lados e em todas as direções. E não é difícil você encontrar alguém que está esgotado. É como se a bateria do nosso celular estivesse lá em 1%. Você já viu alguém assim? É muito fácil de ver no dia a dia, na semana. Quando chega em casa, não tem mais força, não tem mais coragem, só quer cair na cama e dormir, e apagar. O esgotamento é algo que é uma realidade para nós, nos dias de hoje. Porque nós acabamos sendo empurrados para as nossas atividades, os nossos papéis de pai, de mãe, de empreendedor, de cidadão, de ovelha, de amigo, de profissionais, de atletas, enfim, a gente tem muitas atividades. E, queridos, o nosso Deus é a própria fonte de poder. Nós não podemos nos esquecer disso. Ele é a própria fonte de poder. É a fonte que alimenta o sol. Se nós compararmos a nossa vida como um aparelho, se a gente utilizar a mesma lógica, esse aparelho aqui sem energia, sem a conexão de internet, ele não é nada, é apenas um objeto. Acho que voltou o tempo do tijolão, né? Antigamente não se queria utilizar um celular grande, era um tijolão, né? Tem que ser agora microcompacto, né? Mas voltou a esse tempo, então pode ser apenas um tijolo, sem energia, sem conexão, ele não é nada. E nós, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós somos apenas pó, apenas um vaso de barro vazio, sem nada. Assim somos nós. E a palavra do Senhor nos encoraja a confiar nesse Deus, a nos sustentarmos naquele que sustenta o universo, naquele que dá força ao cansado, naquele que dá força ao que está esgotado, naquele que dá força àquele que não tem mais esperança, aquele que está aflito, apertado com muitos problemas, com muitas dificuldades. E a palavra do Senhor nos diz também em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? É o Senhor que está falando isso para você, querido, não sou eu. É o Senhor que está falando. Em Salmo 46 ele vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente, ou socorro bem presente na tribulação, na adversidade, nos problemas. Ele é o teu socorro, Ele é o meu socorro. Graças a Deus por isso. No livro de Abacuque, ele vai dizer, o Senhor soberano é a minha força. Ele deve ser a sua fonte de força. Por isso, eu quero fazer um convite a você. Eu queria que você se despisse
retirasse todas as suas vestiduras do autocontrole, todas as suas vestes da autossuficiência, todas as suas vestes do eu posso, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu resolvo. Pode jogar para mim aqui que eu mato no peito e resolvo. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Nós queremos assumir as rédeas, o controle total da nossa vida. Quantas vezes deu certo? Quando você está fazendo, a partir do momento que você é conhecedor dessa palavra. Quantas vezes deu 100% certo? Quando você tomou essa atitude. Pode ter dado certo por um momento, mas quando o negócio apertou e que a situação foi maior do que você teve que se render. Ou se você ainda está vestido assim, você vai ter que se render, porque existem situações mais fortes, maiores do que nós, mais fortes do que a nossa força, a força do nosso braço, maiores do que os nossos recursos, do que a nossa influência, do que as nossas amizades, do que as pessoas capazes de resolver. Vão existir situações assim. E a palavra nos diz em Josué, no capítulo 1 também: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Receba essa palavra para você. É uma palavra de encorajamento. É uma palavra para te lembrar que a força não deve vir de você. Se você está brigando, lutando com essa situação, eu não sei qual é, mas o Senhor sabe o que está aí no teu coração. Ele sabe as tuas lutas, as tuas aflições, os teus desafios, se são pequenos, se são grandes, se eles estão querendo te matar ou não. O Senhor sabe. E Ele está dizendo exatamente nessa noite, conforme a sua palavra: seja forte, não desanimes, porque o Senhor está contigo por onde você andar, Ele estará contigo. Receba essa palavra, porque não é minha, é do Senhor. O segundo ponto vai nos dizer: a promessa de renovação para os cansados. Está no versículo 29, coloca aí para nós, na projeção, por favor. Porque Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha que promessa do Senhor. Deus não apenas tem poder, nós não apenas reconhecemos que tem um Deus grande, poderoso, soberano, majestoso, que está acima de tudo e de todos. Não, mas ainda assim Ele concede generosamente aos que estão fracos, impossibilitados, caídos, aos que estão no fundo do poço. Ele concede uma promessa de renovação das suas forças. Esse versículo, querido, ele contrasta conosco exatamente sobre a nossa capacidade de resolver, de assumir o controle da nossa vida, em contraste com o senhorio do Senhor na nossa vida. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, vai nos dizer: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará. Nós lemos aqui alguns versículos apenas, e nós já tomamos uma grande quantidade de encorajamento para essa noite. Voltando ao texto ainda de Isaías, próximo versículo: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente
certamente cairão. O que é o jovem para os nossos dias? Ou para o ser humano? A fase jovem, ela nos traz um símbolo de vigor, de força. E o que o texto está dizendo? Que os jovens também se cansarão e se fatigarão. E os moços certamente também cairão. É o que o texto está dizendo. Então, se os jovens e os moços caem, o que dirá de nós? O que dirá dos que não são jovens e moços? A palavra do Senhor nos traz essa promessa. Ele nos traz uma promessa de um vigor sobrenatural, uma renovação de forças, que não é só física, que não é só emocional, mas também é espiritual. O Senhor nos dá essa linda promessa de nos dar forças quando estivermos cansados, quando estivermos exaustos, quando estivermos esgotados, quando reconhecermos que eu não tenho mais saída, eu não tenho mais para onde ir. Neemias capítulo 8 vai nos dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso esteja alegre, mesmo na dificuldade. É difícil, eu sei que é difícil. É muito difícil, não é fácil. Efésios capítulo 6 vai nos dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Mais uma palavra de encorajamento para você e para mim. O Senhor está querendo nos dar uma capacitação divina para além das nossas forças, para que possamos continuar com a nossa jornada, acreditando de que Ele está nos capacitando e nos dando a força necessária para continuarmos, para persistirmos, para não desistirmos, para ainda assim darmos mais passos rumo à nossa trajetória final. E quando chegarmos ao último dia da nossa jornada, recebermos a expressão: vinde, filhos, e entrem no meu reino, que está separado para aqueles que foram fiéis. Eu quero ouvir isso. Eu quero receber uma coroa por ser fiel até a morte, por persistir, por não desistir, mas por confiar no Senhor. Amém, queridos? O terceiro ponto vai nos dar o segredo de tudo. Está exatamente no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Qual é o segredo de tudo? Qual é o coração dessa mensagem? Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Aqui está o segredo de tudo, queridos. Esperar no Senhor nos traz uma ideia de confiar persistentemente de que o Senhor está no controle. Esperar no Senhor não é simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Ao mesmo tempo que você espera no Senhor, você continua a caminhada. Você continua a fazer o teu papel. Você continua a orar. Você continua a se alimentar nessa palavra. Você continua a clamar ao Senhor e a dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero ser fiel até a morte. Senhor, me dá forças, porque já acabaram. Ao mesmo tempo que você espera, você caminha com o Senhor. Ao mesmo tempo que você espera, você vê o Senhor abrindo o mar. Ao mesmo tempo que você espera, você vê a provisão do Senhor chegando na tua vida. Quando você decide esperar no Senhor, você goza dessa promessa,
de ter as suas forças renovadas, de ter o seu ânimo revigorado, de ter a sua esperança viva novamente. A palavra do Senhor nos ensina, queridos, a voar como a águia. Quando a tempestade, nós observamos alguns dias, nesses dias, que o céu fechou, as nuvens se carregaram para chover, a gente não teve por alguns momentos a luz do sol, não vimos o sol, só vimos o tempo fechado para uma grande chuva. Só que acima das nuvens, o sol não se apagou. E a águia sobe acima das nuvens. É um outro ensinamento para nós. Quando ela decide olhar na direção do vento, como falamos na ilustração inicial, ela decide olhar na direção do vento forte, abrir as suas asas e deixar que aquele forte vento a leve para que ela possa planar a grandes alturas, acima dos problemas, acima da tempestade, acima do tempo fechado. Ela sobe acima de tudo isso. Aqueles que esperam no Senhor, eles subirão com asas como as águias. Eles vão sair do fundo do poço, como José saiu, por 2 vezes. Eles renovarão as suas forças. O seu ânimo será revigorado. A palavra do Senhor está nos exortando, nos encorajando a perseverar, a correr e não se cansar, para cumprirmos a nossa missão. Voar como a águia está simbolizando subir, nos elevar acima de qualquer circunstância. Quando nós subimos nas asas do Senhor, querido, nós somos elevados a grandes alturas, a alturas que são maiores do que os nossos problemas, como já falamos. Em Filipenses, a palavra do Senhor nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Esse tudo é um termo geral. Eu posso passar por aflições, eu posso passar por doenças, eu posso passar por dificuldades financeiras, eu posso passar por situações que querem tirar a minha vida. Eu posso passar por tudo isso porque o Senhor me fortalece. A força não vem minha, mas a força vem dele. 2 Coríntios 12, 9 vai dizer: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é exatamente nesse ponto aqui que o Senhor quer nos encontrar também. Quando nós chegamos nesse ponto, é exatamente aqui que muitas pessoas reconhecem e se rendem quando estão totalmente quebradas, quando estão aos cacos, aos pedaços, quando dizem assim: não tem mais saída, não tem mais uma porta para abrir. E aí, quando declaramos exatamente isso, ele vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Querido, entenda, não pela perspectiva humana, mas de forma espiritual, que tudo faz parte dos planos do Senhor. Aquilo que de repente quer te matar, está tirando o teu sono, a tua paz, o teu sossego, haja como a águia, mire na direção desse problema, abra as tuas asas e peça: Senhor, me eleve. Eu quero estar nas tuas asas. Eu quero superar isso com a tua força. Essa deve ser a tua oração. Não fiques preso à força do teu braço, ao autocontrole, à autossuficiência,
que de repente pode estar te enganando, pode estar te levando para um lugar distante da vontade do Senhor. Nós não queremos experimentar a dor. Isso é natural, isso é natural e é do nosso instinto de sobrevivência. Faz parte da nossa mentalidade de querer estar vivo. Então a gente quer deixar a dor. Aquilo que está nos causando desconforto, nós não queremos enfrentar. Mas aquilo que está querendo e de repente está tirando a tua paz, é exatamente isso que você tem que enfrentar. Não com as tuas forças, mas com a força do Senhor. É exatamente isso que o texto de Isaías está nos ensinando, que a verdadeira renovação de forças vem quando reconhecemos quem é Deus. Quem é Deus para você? Você já se perguntou, quando enfrenta esses problemas? Quem é Deus na sua vida? O que significa Deus para você nesses momentos de grandes dificuldades? E quando reconhecemos quem é Deus, nós podemos descansar nele, e confiar nele, e saber que Ele está no controle de tudo, e Ele pode nos levar nas suas asas a grandes alturas. Há situações que, a exemplo de José de um dia para a noite, ele saiu do ponto mais baixo para o ponto mais elevado no Egito. Olha só que contraste, que situação. Do ponto mais baixo, passou de um presidiário, de um condenado, para o segundo no governo do Egito. Um homem da mais alta confiança. A Bíblia está recheada de histórias assim, queridos. O Salmo 28, versículo 7 nos diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Você já fez do Senhor o teu escudo, a tua força, a tua fortaleza? Se não, essa deve ser exatamente a atitude, deve ser o teu posicionamento, a tua postura, quando você enfrenta as situações de batalha, as lutas, as guerras. Você precisa se posicionar, e a melhor estratégia é se pôr de joelhos, é se render. É assim que você vence as suas batalhas, não é levantando a tua cabeça e achando: eu vou resolver, eu vou dar um jeito, eu vou encontrar uma saída, eu vou conseguir, com a minha força, com a minha capacidade. Não é assim que você vai vencer, querido. Você vai vencer as suas batalhas, as suas lutas, as suas guerras de joelhos, clamando ao Senhor, reconhecendo, se humilhando, pedindo ao Senhor que te dê forças, que renove o ânimo para a tua vida. Isaías 49, versículo 15 diz: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. É mais uma promessa do Senhor. Ele está dizendo que não se esquece de você. E ele usa um exemplo muito extremo. Porque nós temos situações de pessoas que foram abandonadas. Quantas histórias nós não conhecemos, assim, de pais, de mães, que abandonaram os seus filhos. Mas o Senhor está dizendo: ainda que esta mãe se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti. Amém, querido? Receba essa palavra. Saiba que o Senhor, Ele te conhece. Ele sabe exatamente cada detalhe, cada cena do filme da tua vida. Ele sabe de tudo.
E o Salmo 28, eu já chamo a equipe de louvor para subir e nos ajudar aqui. O Salmo 28 nos encoraja a pormos a nossa força no Senhor, a sabermos que a força vem dEle. Quando ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Qual é o papel de um escudo? É de proteger. Quando um soldado vai para a guerra, em uma mão ele empunha um escudo e na outra uma espada. E quando o inimigo vem contra ele, ele levanta o braço do escudo para se proteger. Só que aqui o salmista está dizendo que a força não é dele, a força é do Senhor. E ele está dizendo que o Senhor é o seu escudo. O Senhor está na sua frente para te proteger. Quando o inimigo, quando as situações, quando os problemas vêm com uma força voraz para te derrubar, o Senhor está na frente. O Senhor está sendo esse escudo para te proteger, querido. Então, o segredo é confiar no Senhor. O segredo é confiar no Senhor. É o que o texto de Isaías nos diz. Coloca para nós, Larissa. Versículo 31. O segredo é confiar. Aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor, terão a promessa de terem renovadas as suas forças, de subir a grandes alturas, de superarem. Quando você sobe às alturas, isso traz uma ideia de superar, de estar acima de toda tempestade, de todo problema, de toda doença, de toda situação contra você. O Senhor está nos ensinando, por meio da águia, que a nossa atitude deve ser de mirar na direção do vento forte, que pode nos derrubar, que pode nos matar, e olharmos para Ele, e confiarmos nele, porque se confiarmos no Senhor, toda a nossa história, toda a página será virada, todo o enredo será transformado a partir dessa atitude de confiança, de esperarmos nele. E eu convido você a ficar de pé, a cantarmos comigo, a cantarmos juntos, na verdade, essa música, escudo, a fazermos do Senhor esse escudo. E o Senhor sabe o que você tem enfrentado, o Senhor sabe, e isso não é em vão. Tudo faz parte do grandioso plano do Senhor, tudo. E aquilo que de repente quer te matar, quer te derrubar, é aquilo que o Senhor quer usar para te fortalecer. Então, diga: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer trazer para mim com toda essa situação? Essa deve ser a tua oração. Esse deve ser o teu clamor. Peça ao Senhor que abra os olhos, que te dê entendimento espiritual, para que você saiba que tudo aquilo que Ele colocou exatamente na medida que está na sua vida, faz parte do plano dEle. Ainda que sejam as tuas escolhas erradas, isso faz parte também. O Senhor quer usar isso também para te elevar, a partir do momento que você confiar nele, que você esperar nele, que você depositar toda a tua força no Senhor, no altar dele. Então ore comigo, e eu queria que você pedisse ao Senhor: Senhor, fortalece o meu coração, me ensina a confiar em Ti, me ensina a esperar em Ti. Senhor, me perdoa, porque eu quis ser autossuficiente, eu quis ter o controle da minha vida na palma das minhas mãos. Peça perdão ao Senhor se você teve essa atitude, se você
tenha essa atitude hoje, mas que por essa palavra você possa mudar o curso da tua vida. Então oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos por essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, fortalece o fraco, Deus. Senhor, que o Senhor venha em socorro do aflito, Deus, do desesperado, Senhor, daquele que está com medo. Que o Senhor venha acudir, venha socorrer, Deus, aquele que está desesperançoso, aquele que não acredita mais, que nada pode ajudá-lo. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra alcance esse coração nessa noite, e na autoridade do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe, que coloque a tua palavra poderosamente em cada coração aqui, Deus, que possamos sair daqui fortalecidos na tua força, no teu poder. Pai, abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa os que nos visitam, Deus, que essa palavra possa produzir, Deus, Pai, em nome de Jesus, frutos eternos, possa produzir, Deus, uma mudança grandiosa, que possamos olhar para o alto, olhar para a fonte que alimenta o sol, para o autor da vida, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o Deus eterno, para o Deus Criador, para o Deus da força, para o Deus que está aqui conosco, que nós possamos olhar para Ti, Deus, não para nós que somos falhos, limitados, esgotados, pequenos, miseráveis pecadores. Senhor, não nos permita olhar para nós, mas nos ensine a olhar para Ti, a segurarmos na Tua mão. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós, que possamos acreditar em Ti. Por isso, Deus, que o Senhor quebre, que o Senhor faça cair por terra toda a ignorância, toda a incredulidade que há na nossa vida, tudo aquilo que nos afasta, toda a dúvida, todo o medo, retira do nosso coração. Deus, nos dá esperança, Deus, em nome de Jesus, de olhar para o alto, de pegar na Tua mão, Deus, de pedir socorro e de ser alcançado, de ser atendido, de ser abraçado, de ser acolhido por Ti, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece a cada um de nós, porque assim nós oramos e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém. Clame ao Senhor, cante com força, use esse cântico para expressar a tua fé, mas que a tua fé não seja apenas um cântico, que ela seja de fato uma vida de realidade, porque a Bíblia, ela é real, o Senhor é real, e Ele quer se manifestar na tua vida, e o segredo é confiar, é esperar no Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa, Santo Deus, que fiquem de pé diante de nós. Todo-Poderoso, E a tempestade só o Senhor pode. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, é escudo para os que nele creem. Fique de pé ainda. Eu queria convidar aqui o nosso pastor Gilson, né, irmã Raquel. Queria convidar irmão César, irmão Fábio, irmã Ana, os diáconos da igreja. E queríamos orar, interceder pela nossa família pastoral. O Christian não veio? Não, né? E eu queria chamar também aqui a irmã Dorinha. Eu queria chamar a irmã Dorinha para ela representar a minha mãe também. E eu queria te convidar, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está aflito, se o medo da morte passou sobre a sua vida, eu te convido a receber essa oração. Nós vamos clamar. Irmão Expedito, a Raquel está pedindo para você vir aqui à frente também. E eu queria que nesse momento, queridos, nós nos posicionássemos com a nossa fé para clamar ao Senhor. Queria chamar o Antônio Júnior aqui também, deixar o seu pequeno. E eu queria que orássemos, pedíssemos ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina a orar pelos que estão doentes. E a música nos ensinou também que não há doenças
Não há nada que fique de pé diante do Senhor. E nesse momento vamos orar ao Senhor, vamos clamar, interceder pela vida do pastor Gilson, por sua família. Eu queria que você orasse pela minha mãe. Nós estamos enfrentando uma tempestade muito grande, são muitas pressões, e nós cremos que o Senhor pode fazer. Por isso que eu chamei a irmã Dorinha para representar a minha mãe. E vamos nos posicionar, queridos. Vamos pedir que o Senhor abençoe a vida do irmão Expedito, da irmã Dorinha. Se apresente diante do Senhor e peça para que o Senhor te cure, restaure a tua vida. Então vamos orar, vamos orar. Senhor, te louvamos, Pai. Rendemos louvores, glórias e honras ao teu nome, Senhor. Nos apresentamos diante do Deus da força, diante do Deus que é poderoso, diante do Deus que é santo, diante do Deus que é majestoso. Nos apresentamos diante do Deus que curou os cegos, os coxos, os paralíticos. Nos apresentamos diante desse Deus que é grandioso, que é misericordioso, que é um Deus de amor, que é um Deus que não se esquece de nós. Deus, apresentamos diante de Ti a família do nosso pastor. Abençoa a sua saúde, Deus. Abençoa a vida do pastor Gilson, abençoa a vida da irmã Raquel, a vida do Christian, a vida do André. Abençoa, Deus, os teus servos. Em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, Deus amado, nos mostrando, Senhor, o cuidado que o Senhor tem com essa família, nos dando toda a capacidade de cuidar dos teus filhos, Senhor. Abençoa, Deus, restaura as forças, o vigor, que caiam por terra, Deus amado, toda a doença, toda a enfermidade, que nada disso fique em pé diante do teu poder, Senhor. Por isso abençoa a família do teu servo, Senhor. Restaura, Deus, a família do pastor Gilson por completo. Deus, em nome de Jesus, levanta o teu servo, que bata em retirada, Deus, toda tosse, toda doença, toda gripe, tudo, Senhor, que seja desfeito pelo teu poder. Por isso abençoa o teu filho, Deus. Abençoa a vida da irmã Dorinha, do irmão Expedito. Toma essa família, Deus, em teus braços. Sustenta, Deus, os teus filhos, os teus servos. Em nome de Jesus, abençoa o coração deles com a tua força, com o teu poder. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida da minha mãe, Deus. Tem misericórdia da vida da tua serva, que tem enfrentado lutas pesadíssimas, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos faltam forças. Deus, em nome de Jesus, o nosso espírito, a nossa alegria, ela se desfalece. O nosso ânimo, Deus, diante desse caos, dessa tempestade. Mas nós cremos em Ti, num Deus poderoso, num Deus que pode fazer, num Deus que já levantou mortos, num Deus que já operou milagres miraculosos. Deus, nós cremos em Ti. Nós estamos aqui nessa noite nos posicionando, dizendo que cremos em Ti, Deus. Cremos na força do Teu poder. Por isso abençoa cada um de nós, aos que se apresentaram a Ti nessa noite, aos que estão cansados, aflitos, com medo até de morrer, porque estão pressionados. Senhor, que a Tua palavra alcance essas vidas, esses corações, que o Senhor acuda o aflito, que o Senhor socorra, Deus amado, aqueles que estão com medo. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, porque assim nós confiamos em Ti e na força do Teu poder. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele não é um Deus estático. Ele é um Deus que age. E nós necessitamos tanto do nosso Deus, no nosso dia a dia, em cada detalhe da nossa vida, da nossa história. Nós dependemos unicamente do Senhor. Sem Deus, remédios não são absolutamente nada.
Sem Deus, todo esforço é vão. Sem o Senhor, tudo é insignificante. Mas a nossa confiança, ela vem de um Deus que faz milagres. O Deus que nos sustenta na nossa trajetória. É um Deus que fortalece o cansado, como nós ouvimos. Vamos nos apossar definitivamente dessa palavra e crer no Deus que tem feito maravilhas em nossa vida, que tem nos sustentado através da nossa história. E é Ele quem tem colocado a sua mão sobre nós, é Ele quem nos cura. Nós confiamos que as nossas orações hoje aqui, elas serão completamente respondidas pelo Senhor, pois Ele é o Deus que usa de misericórdia. Ele vai ao encontro das nossas necessidades, dos aflitos, dos enfermos. Ele vai visitar completamente a irmã Josefina em seu leito de enfermidade. Ele está visitando a minha casa, sarando, restaurando-nos, o irmão Expedito, a irmã Dorinha, todos os enfermos que têm clamado ao Senhor. Ele tem a resposta de cura, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá a sua força, por isso nós somos gratos a Ele. Muito obrigado por todos quantos vieram nessa noite, pela Alana, que dirigiu o culto, pelo Ministério de Louvor, que empreende um esforço enorme para estar sempre ensaiando, cantando ao Senhor, pelo irmão Emerson Júnior, pela palavra que traz ao nosso coração o alento, uma palavra que nos incentiva, que nos encoraja, que nos mostra que a nossa fé, ela está além da religião, ela está além da liturgia, ela se move em direção a um Deus que tem cuidado de nós e em quem nós temos posto a nossa força. Feche os seus olhos, vamos finalizar orando, suplicando a bênção do nosso Deus sobre mais uma semana que começa. Que você seja inundado pela presença do Senhor, que a graça do Senhor envolva a sua casa, o seu lar, que você seja cheio da presença do nosso Deus. Deus, te louvamos por tudo quanto ouvimos nessa noite, por tua palavra que nos cura, Pai, que nos restaura por dentro, que restaura por fora, que cura as nossas emoções, as nossas motivações, que não nos deixa sucumbir ante as adversidades, que não nos deixa esmorecer mesmo ante a doença. Que o Senhor, com todo o seu poder, venha sobre nós, que venha o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas, que venha a cura do Senhor e refrigério do céu sobre as nossas almas. Toca as nossas enfermidades, nos dá a tua cura, Deus, só tu podes fazer isso. E assim enche-nos com a tua graça, com o teu poder. Nos dê uma semana abençoada, cheia de vitória. Ó Deus, nos permita, Pai, ver o sol brilhar amanhã e entendermos que o Senhor está nos dando novas possibilidades. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Boa noite para todos os meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos que chegaram. Cumprimente quem você ainda não viu. Desejando uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.